Bem-vindos a mais uma videoaula sobre JavaX Swing com JPA, utilizando Hibernate. Então, nas nossas videoaulas anteriores, trabalhamos com as manutenções, mapeamento das classes posição, jogador e time futebol, e fizemos então, os mapeamentos, os CRUDs para posição e para jogador. Então, nosso projeto, nós fizemos então o cadastro de posições, onde podemos adicionar posições de um time de futebol, e o cadastro de jogadores, onde mapeamos então o relacionamento que a nossa classe possui, neste relacionamento de jogador com posição, que seria um mapeamento de chave estrangeira, ou um mapeamento de many-to-one. Então a gente fez isso com caixas de combinação como box. E falta construirmos então um CRUD para a montação de time. Então o time ele tem 3 atributos, é time futebol, aqui está errado só o nome, é time futebol, o nome da nossa classe, tem ID, nome e fundação, e possui uma lista de jogadores. Então o que diferencia nessa manutenção CRUD? Que vamos ter que possuir então, listar os jogadores daquele time, e poder adicionar e remover então jogadores daquele time. Essa aqui que é o diferencial da nossa manutenção. Então vamos começar a fazer, vamos reproduzir a partir do formulário de posição, Vou refatorar aqui então, chamar isso aqui de forma time futebol. Forma time futebol. E vamos começar então a fazer umas mudanças. Então a query objetos, eu tenho que mudá-la então, para a classe em questão que eu estou procurando, que é a classe time futebol. O que é isso? Olha só que a gente mapeou no nosso modelo. E o list objetos da mesma forma, tem que aceitar só tipos, time futebol. Feito isso, vou ter que adicionar import então para time futebol, que ele vai dar um erro. Olha só, então vou adicionar um import para o time de futebol. Seguido disso, então eu tenho que alterar alguns métodos que eu estava chamando a outra classe, que é no botão novo, que eu estou tentando adicionar no meu list objetos, que é um list tipado de time futebol, uma posição. Então eu tenho que acertar o tipo aqui. Então é time futebol. Recebe um novo time futebol. Certo? Aqui no botão gravar também eu tenho que chamar então time futebol, certo? E aqui onde a gente chamava, no formulário anterior, que eu guardava esse objeto lá numa variável, eu só vou apagar essa linha. Aqui tem mais um errinho, no excluir também eu tenho que chamar um time futebol. E no mouse click, antes que eu selecionava a linha que estava clicada, jogava no formulário principal lá, em uma variável para eu poder reutilizar em outros formulários, então eu vou apagar essa linha, pois não é mais necessário. Irei limpar e construir aqui. Consegui limpar e construir. E agora eu vou adicionar então os elementos dessa lista ao time de futebol. Pode ver que ele já mapeou então a lista de jogadores, mas eu vou exibir então só o ID, o nome e o ano de fundação. E vou só mudar os labels das colunas. Então, para título, como código, nome e ano fundação. E não vou deixá-las editáveis. Certo? Aqui o que a gente vai ter que fazer? Eu irei então colocar aqui mais um painel tabulado, olha só. E dentro dele vou colocar 2 abas. Vou aumentá-lo um pouco. Então, aqui a gente vai ter uma aba então, com os dados do time e uma aba que vai conter os jogadores. Então, essa aba aqui eu vou chamar de aba dados.
E agora teremos mais uma aba que vai se chamar aqui aba jogadores. Ficou escrito com uma maiúscula, aba jogadores, a qual vou deixar o texto dela como jogadores. Certo? Então, esses dois atributos que estão aqui, eu irei arrastá-los aqui para dentro desta aba, né, para a gente não ter nenhum problema. E devo deixar esse layout como layout de borda. Tá? Vou deixar como layout de borda, ele inverteu a posição, só vou acertar aqui, que esse aqui tem que ser o first, esse aqui tem que ser o center. Daí fica com o visual que eu preciso. Eu tenho que adicionar mais um campo aqui que seria o ano da fundação, o qual vou colocar um campo de texto. E vou chamar aqui então, alterar o nome da variável, txt ano fundação. Vamos só deixar todo mundo alinhado aqui novamente. E vou fazer a vinculação deste cara aqui com o meu TBL objetos. E vou marcar com a fundação dele. O que está acontecendo? Agora tem que alterar algumas variáveis, olha só. Também. Aqui, meu atualizar grid, eu vou chamar então o time futebol, que eu filtrar por código e nome. Eu tenho que validar também, olha só. Eu tenho que deixar o meu txt fundação.set enable. Vou chamar então o que estiver na propriedade de editando. E aqui eu preciso então fazer mais, né, um teste, né, para o txt ano fundação, que ele não seja nulo, né? Então, campo ano fundação deve ser informado. Eu vou chamar então aqui também o txt ano fundação, né, requerendo o foco nele. Então isto é simples, tranquilo. Se eu testá-lo, vamos ver se está funcionando. A princípio teria que estar funcionando. Então está aqui ó, o Grêmio, né, e os dados do Grêmio. Vamos colocar outro time aqui, outro time. Ano de fundação, 1990. Tá? Então, funcionando, filtrando por código, nome, tudo certinho o meu CRUD. Antes de fazer então aquele mapeamento da coleção de jogadores, eu irei adicionar no menu então um novo item de menu, que é esse cara que eu vou chamar então que é o cadastro de times. E vou mudar a ação dele, né? Vou copiar o código anterior e irei colá-lo aqui, chamando somente então outro formulário que é o form time futebol e alterando o label dele, cadastro de times de futebol. Se eu executar o meu formulário, então está aqui meu cadastro de times de futebol. Então, sem galho, sem problema algum. Então vamos ao que interessa. Já temos este cadastro. O que eu devo realizar? Agora então eu tenho que fazer aquele mapeamento então, dessa coleção. Que a gente já possui aqui em times de futebol. Então uma coleção mapeada, né? Que é uma lista de jogadores. Né? E tem métodos, né, para adicionar o jogador e para remover o jogador. Então o que eu vou precisar? Inicialmente eu vou colocar aqui então um novo painel, qual a bordo, vou chegar aqui,
Vou selecionar aqui então borda de título, vou escrever aqui jogadores. Jogador. Vou colocar aqui jogador. Depois eu vou adicionar só um jogador por vez. E dentro disso aqui, eu vou colocar então uma caixa de combinação. Que essa aqui eu vou chamar então de CBX jogador. Combo box jogador. E vou ter dois botões, então um botão para adicionar o jogador e um botão para remover o jogador. Então vou aqui colocar adicionar e aqui vou escrever remover. Até aqui nada de anormal, né? Eu só vou primeiro criar a interface e aqui eu vou largar então uma tabela, pessoal, uma tabela aqui dentro. Vou dar um Ctrl Z, vou aumentar um pouco aqui. Larguei minha tabela aqui. E vou deixar também aqui o layout de borda, tá? Só que agora, né, esse cara aqui, ó, eu tenho que deixar como primeiro, né, porque na visualização desapareceu. E minha tabela como centro. Vai ficar neste formato. Esse aqui eu vou chamar de TBL jogadores. Vamos só controlar, tá, as alterações assim, quando a gente vai editando. Então eu quero que isso aqui tudo fique desabilitado. Então eu vou lá naquele botãozinho de trata edição. Olha só, então eu vou colocar aqui que é o meu cbx jogador.set enable. Eu vou chamar, né, mesmo editando. Eu não nomeei esses caras aqui, então vou colocar que esse aqui é o btn adicionar e o btn remover. Olha só, então eu também devo desabilitá-los, né? Então, meu btn adicionar, opa, btn, qual foi o nome? Escrevi errado aqui. btn, beleza. Então, btn adicionar.set enable, então eu vou deixar ele com a propriedade que estiver editando meu btn remover da mesma forma, .set enable, o editando. E também meu tbl jogadores.set enable, o editando. Então dessa forma, quando eu estiver em edição, vai estar tudo habilitado para eu selecionar, trabalhar e tudo mais. A primeira coisa que a gente deve fazer então é popular, né, este combo box com os jogadores. Para isso, devemos adicionar então uma consulta e um resultado de consulta, que nada mais é que um query, que esse query eu irei chamar de query jogadores, definindo o Entity Manager dele, e a query da consulta, que vai ser from jogador order by nome. E o meu list tem que ser observable, vai pegar então da minha query jogadores e tem que ser tipado, né, de jogador. E ele vai pedir então para que eu realize o import para jogador, né? Adicionei o import. E daí eu irei relacionar, né, os elementos com meu list
Só mudar o nome da variável aqui para list jogadores. Olha só, então vinculo então, os elementos com aquela minha lista de jogadores. Da mesma forma, nós devemos, olha só, então vincular essa tabela aqui com uma lista, né? Uma lista dos jogadores que são daquele time. Como podemos fazer isso? Então, iremos fazer da seguinte maneira. Geralmente, por exemplo, para termos a lista de jogadores, a gente colocou então um query e um list de jogadores. Neste caso, olha só, o time de futebol ele já possui, né, o Hibernate ele já busca a lista de jogadores daquele time automaticamente para nós. Então devemos, olha só adicionar então o resultado de consulta, né, que essa aqui eu vou chamar de list jogadores do time. Então, list jogadores do time. Certo? Que esse aqui não vai possuir uma query para populá-lo. Porém, é muito importante que vocês lembrem que esse aqui a gente vai ter que adicionar um código de inicialização nele, para que não temos um null pointer exception. O que eu quero que vocês entendam. Então, o list normal, quando ele está vinculado com uma query, ele é inicializado no momento que a query é realizada, a consulta dela. Então, ele é inicializado quando ele recebe o query.getResultList. Nesse caso, então, nós temos que inicializá-lo previamente, pois ele não vem de uma query. Então, aqui no custom, código de criação personalizado, eu vou inserir a seguinte linha, que ele tem que ser inicializado, né, com uma classe que vem de org.jdesktop observable collections.observable.list, certo? Onde eu vou passar um new array list de jogadores. Então, com essa linha, olha só, tem que só adicionar o import para java.ut.arraylist. Não é de jogadores, é de jogador. Então, eu tenho que adicionar esse código para quê? Para que essa lista ela seja inicializada no momento da criação. E quando for adicionar elementos nela, ela já está inicializada e não teremos um erro de null pointer exception. Olha só, agora corrigiu, né? Parou os erros, só que está dando mais um erro. Claro, eu não inicializei a lista, olha só. Eu só tenho que inicializar o array list. Esqueci de colocar, né, os parênteses da inicialização do array list. Feito isso, já podemos então vincular, olha só, vincular os elementos dessa lista com esse list de jogadores do time. Não, espera, ele não pegou nada aqui. Eu só tenho que limpar e construir para que o NetBeans detecte a mudança. Olha só, vinculado a list de jogadores do time. Mas não pegou. Ué, estranho. Vamos ver o que ficou de errado aqui. List de jogadores do time. Não coloquei o tipo, né? Que é de jogador. Então, tendo colocado o tipo do jogador, né? Observable, o tipo e o código de inicialização da lista. Agora, quando eu selecionar aqui, vou limpar e construir, claro. Agora seleciono a vinculação, né? Lista de jogadores do time já pegou, né? Então, eu vou somente exibir então o nome e a posição do jogador. E vou só colocar aqui então nome do jogador, nome e posição. Vou escrever aqui com acento. E agora só falta, né, a interface está pronta. Falta então que a gente
programe os eventos daquele botão. Então aqui no botão adicionar, o que eu devo fazer? Eu vou então, tenho que capturar só no objeto time futebol que está selecionado. Então eu vou selecionar aqui, criar um int linha clicada. Recebe o meu tbl objetos.get selected how. E daí eu vou capturar então o time futebol, que eu vou chamar de objeto, que recebe então meu list objetos.get, e eu passo o índice, né, que eu capturei, né, que é a minha linha clicada. Linha clicada. Então tenho o objeto que está ali. Agora eu tenho que chamar só aquele método que adiciona um jogador ao time de futebol. Então, vou pegar o meu objeto, ponto, adicionar um jogador, e eu tenho um jogador aonde? Tem um jogador dentro do meu cbx, jogador.get selected item. Então, eu só tenho que fazer um cast aqui, né, para ele informar que está vindo desse get selected item. O jogador é realmente um jogador. E agora eu vou ter que criar um método, certo, para listar os telefones. Então, vou ler os telefones dos jogadores. Vou listar então jogadores. Chamar um método que vai listar os jogadores. Ele vai dizer que não existe, eu vou criar esse método. Então, criar o método listar jogadores. Então, eu tenho só que obter o objeto que está selecionado. Então, vou chamar o int linha clicada, recebe meu tbl objetos.get selected how. E o meu time que recebe meu time futebol, objeto, recebe então meu list objetos.get e passando o índice da linha clicada. Na verdade, olha só, aqui eu tenho que fazer um pequeno teste. If, então, se a linha clicada for maior ou igual a 0, né, então se ele sabe que tem alguém selecionado. Eu vou precisar chamar esse método em alguns outros lugares, né? Então, se ela for maior ou igual a 0, eu vou capturar. Capturando, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou pegar aquele meu list de jogadores do time e chamar o método clear. Vou pegar então meu list de jogadores do time e vou chamar o método addAll. Eu passo meu objeto.get lista jogadores. Então, desta forma, eu estou, né, eu adiciono o cara no objeto, né, naquele objeto vou adicionar mais um elemento e daí eu faço uma atualização visual daquela lista. Então eu limpo os elementos e adiciono, né, eu limpo os elementos do list, que é do formulário, e pego a lista que está no objeto time futebol e adiciono aqui. Então, seguindo a mesma lógica, no remover, eu vou ter que capturar o objeto que está selecionado. Daí eu tenho que capturar também o int linha clicada jogador, recebe meu tbl jogadores.get selected. Agora tenho que fazer um pequeno teste antes de continuar o processamento, né, para ver se o cara tinha selecionado alguém antes de clicar em remover. Então, eu vou testar se a linha clicada jogador é menor que 0. Se ela for menor que 0, significa que não tem ninguém selecionado, daí eu tenho que jogar um diálogo para o usuário. Então, eu vou chamar
show message dialog. Vou pedir para ele selecionar, né, selecione um jogador. E caso contrário, né, eu faço então a remoção do jogador. Para fazer a remoção do jogador, então eu tenho que pegar então um jogador J recebe então meu list jogadores do time ponto get e passo então a linha clicada jogador. Então estou passando o índice do cara que está selecionado. Daí eu chamo o meu objeto ponto remover jogador passando o J e chamo o método para listar, né, listar jogadores. Feito isso, dá para a gente testar já. Vamos só fazer um pequeno teste. Então outro time, vou editar, né, já está aparecendo aqui o jogador, né, mas não está usando o método toString que eu posso adicionar, adicionou nome e posição. E adicionei esse outro cara. Se eu gravá-lo, tá gravando direitinho. Mas pode ver que essa lista não é atualizada, então eu tenho que chamar em alguns outros momentos a atualização daquela lista e também chamar o método toString do jogador. Então, aonde que eu devo chamar esse método para atualizar a lista de jogadores? Eu vou ter que chamar então, olha só, é interessante, né, quando eu selecionar um cara aqui, um time aqui, quando eu vim para cá ele já listar então o jogador. Então eu vou chamar o evento do stateTangent das abas, e aqui eu chamo então o listar jogadores. E quando eu estou navegando, olha só, nesses botões também é interessante que eu chame o listar jogadores. Na execução de todos os botões, olha só. Depois que eu executo as ações, listo os jogadores. Então, dessa forma, olha só, vai funcionar muito bem a nossa navegação. Certo? Eu até vou executar aqui direto do formulário principal, cadastro de times. Selecionei outro time, né? Tem alguns jogadores listados. Selecionei o Grêmio, não tem nenhum jogador no Grêmio. Se eu editar o Grêmio e adicionar um jogador, né, quando eu mudo para outro time, ele já atualiza, né, a lista, olha só, de jogadores. Né. Se caso eu queira remover um jogador, né, removo naturalmente, sem problema nenhum. Então está funcionando, né, a nossa manutenção. Falta só, eu vou deixar aqui o bin do jogador, então com o método toString, retornando o nome. Então, meu public string toString, eu retorno o nome. E vou limpar e construir tudo isto. Vamos executar. Vou ver aqui, ó, nesse momento eu não posso fazer nada, só quando eu consigo selecionar alguém aqui. Poderia estar chamando também o cadastro de jogadores. Né? Qualquer jogador aqui, ó, por exemplo, o Messi. Não sei quando que ele nasceu. É posição do atacante. Vamos adicioná-lo ao Grêmio, que ele está precisando de bons jogadores. Messi, gravo. O jogador aluno eu não quero mais, gravo. Aluno e Messi. Outro time, Grêmio. Olha só, vou digitar aqui, vou remover o aluno. Então tá tudo funcionando direitinho.
E está perfeito, né, na nossa videoaula. Neste momento, então a gente não precisa mais se preocupar, né, com essa manutenção que já está resolvida. Então a gente chegou no fim do ciclo, né, já mapeamos então todos os tipos de relacionamento, somos de many-to-one, de one-to-many. É claro, a gente poderia ter feito uma tela que ele puxasse um jogadorzinho, né, mas só que o mais importante é vocês se preocuparem então com as peculiaridades que a gente possui. Então, por exemplo, esse list de jogadores, né, ele deve ser inicializado, essa lista. Em algum momento a gente vai estar adicionando então jogadores e temos que atualizar essa lista de jogadores. E o que a gente fez? A gente chamou essa atualização para funcionar normalmente quando a gente não está editando, só está visualizando os dados. Então, quando eu seleciono a mudança de aba aqui, ele vai chamar a atualização, né, dessa lista de jogadores, né? E também nos métodos de navegação está atualizando. Então, chegamos ao fim da nossa videoaula. Na próxima videoaula iremos trabalhar com umas classes úteis para melhorar um pouquinho a nossa interface. E após essa aula também vamos trabalhar com Jasper Reports. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal.